Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para minha família, minha esposa e minha filha. Aliás, já que é para minha esposa, mandar um beijo na boca, né? Para mulher pode, né? É bom, eu quero agradecer tanto a minha esposa e a minha filha. Eu já agradeço elas pessoalmente, né? Mas aqui no canal, eu quero agradecer aqui. Por quê? Porque elas me ajudam muito a estar todos os dias aqui e compartilhar uma mensagem com vocês. Se elas não me dessem esse tempo para mim estudar e compartilhar a mensagem com vocês, seria difícil. Sem o apoio da família, eu sei que eu não conseguiria fazer essa mensagem diariamente, tá bom? Então eu quero agradecer aí a, a Vanessa e a Carol, tá bom? Por sempre estar me ajudando aí, tá bom? E aproveitando, né, para mandar um abraço aqui, eu gostaria de falar que hoje a mensagem vai ficar um pouquinho mais comprida, tá bom? E aí eu peço a paciência de vocês, porque eu gostaria de resumir pelo menos 3 capítulos aqui da designação da semana, que é o livro de Oséias aqui. Tá bom? Vou resumir o capítulo 1, 2 e 3. Aí eu peço a paciência de vocês, porque às vezes o vídeo fica um pouquinho mais longo. Eu sei que pela estatística no YouTube, vídeos mais curtos é melhor. O meu compromisso aqui com vocês, né? Só fazendo um adendo aqui, né? Eu estou agradecendo aqui a minha família, minha esposa, minha filha, mas principalmente eu quero agradecer ao Pai Celestial. Se eu não tiver a companhia do Espírito Santo para preparar a aula, para compartilhar com vocês, nada disso vale a pena. Então eu conto muito, né? Apesar de estudar, buscar referências, a gente, para compartilhar a palavra de Deus, nós necessitamos do Espírito do Senhor. Então, primeiramente, antes da minha própria família, eu quero agradecer ao Pai Celestial e pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, tudo que eles fazem na minha vida, tá bom? Mas continuando aqui, falando sobre o tempo do vídeo, eu sei que as estatísticas do YouTube, né? Vídeos mais curtos tem mais visualizações, é melhor visto pelas pessoas, tá bom? E o meu compromisso aqui com vocês é que pelo menos vocês assistam 10 minutos do vídeo, tá bom? 10 minutos da mensagem. Agradeço as outros lugares que propagam essa mensagem, rádios, né? É, Outros Instagram, Facebook, para quem coloca essa mensagem no Facebook, agradeço também. Tem aula das 5h20 da manhã, as pessoas que vêm e acompanham. Nas 5h20 da manhã sempre tem mais tempo de aula, né? Então dá para me explicar mais coisas. Mas hoje eu quero fazer um estudo mais profundo com vocês, com as ideias, e por isso vai demorar um pouquinho mais. Mas continua o nosso compromisso de 10 minutos por dia estudarmos as escrituras juntos, tá bom? Então, esse é um sinal nosso aqui, né? Eu pego e sempre levanto a mão no final da mensagem e falo até amanhã. Por quê? Porque é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Se você não tem mais de 10 minutos para acompanhar essa mensagem, pode assistir em outras vezes também, tá bom? Ou assiste 10 minutos, amanhã é outro dia, assiste mais 10 minutos da próxima mensagem. O importante é que pelo menos em 10 minutos alguma coisa a gente vai aprender junto. Se não der para assistir o restante depois, tudo bem. Mas vamos fazer o compromisso de ter esse tempo para o Senhor. Um sinal de que nós temos tempo para a palavra do Senhor. Então vamos estudar juntos, tá bom? Então eu queria falar isso com vocês, né? Eu agradeço demais a dicas de vocês que vocês me dão. Como melhorar o canal, como melhorar a aula. Eu agradeço e recebo com muito carinho essas dicas, né? Essas instruções de vocês. Tá bom? Eu fico muito feliz. Quando você tem alguma coisa para me falar sobre a aula, melhoria do canal, né, alguma coisa assim, a abertura, eu prefiro que vocês mandem no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Eu sempre deixo meu WhatsApp no final da mensagem aqui no YouTube. É só pegar lá e mandar uma mensagem no meu PV aqui no meu WhatsApp, tá bom? Eu prefiro no WhatsApp porque quando coloca no canal, né, aí sempre tem outra pessoa que fala, ah, não, mas já tá bom, ele se esforça para fazer isso, né? É corrido todo dia, é corrido, mas se tiver algo que eu possa melhorar, eu vou fazer, né? Lembrando sempre da soberania de Deus, né? Embora tenha muitas pessoas que possam estar dando dicas e falando instruções, né? Sempre eu tenho que pôr o meu joelho no chão e perguntar ao Senhor, né? Se isso realmente é o que eu devo fazer, porque esse canal aqui já não é mais meu. Eu não sinto que é meu mais, né? Eu sinto que esse canal aqui é do Senhor, né? Esse canal eu quero que seja um canal de bênçãos,
na vida das pessoas. O que ele puder abençoar a vida das pessoas, é isso que eu quero, tá bom? Então esse canal eu sinto que não é mais meu, é do Senhor. E eu tô aqui como um servo do Senhor para compartilhar a mensagem que ele colocar no coração do estudo da semana e assim por diante, tá bom? Então eu agradeço aí de coração as dicas que vocês me dão e são bem-vindas. Podem continuar mandando aqui, tá bom? O que mais? Eu escrevi algumas coisas aqui para não esquecer, tá bom? Ah, bom, gostaria de falar, né, que esse trabalho que eu faço aqui é voluntário, eu não ganho R$ 1 do YouTube para fazer isso. E eu faço questão de não ganhar, né? Não critico quem ganha, porque a pessoa vai comprar uma câmera melhor, mas aqui o conteúdo é simples mesmo. Eu coloco o celular na minha frente, preparo a mensagem e converso com vocês aqui as impressões que eu tive, tá bom? Não critico quem ganha ali, tá bom? Mas é que eu sou um pouco vulnerável a críticas, né? E se alguém chegasse para mim e falar, você faz isso, ou o Vanderlei faz isso porque ele ganha dinheiro com o YouTube, né? Eu acho que isso me magoaria muito. E não é essa a impressão que eu quero passar, então também eu não ganho R$ 1 aqui. Só que eu acabo ganhando, né? Muita coisa, as amizades, né? Muitas pessoas que eu conheço. Por exemplo, olha só o que eu ganhei. A irmã Maria Mercedes mandou para mim, para minha família. Ela mandou esse quadro aqui, né, para mim. Ela mandou 2 quadros do templo, um do Templo de São Paulo, escrito o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da minha filha, Carol, né, Vanessa e Carol. E a gente pendurou aqui no quadro, na sala. A Carol amou um quadro que ela também recebeu, né, da mesma Maria Mercedes aí. Ela mandou o quadro de Campinas também. Então a Carol ficou com o quadro de Campinas. Minha esposa colocou o outro na sala do Templo de São Paulo e eu amei esse quadro aqui, né? E eu fiquei com esse quadro aqui também, para mim, que ficou na sala também, né? Então eu recebo coisa assim. Teve um irmão que mandou cevada para mim, né? Pelo correio, né? Mandou cevada, então eu agradeço também. Então eu acabo recebendo muitas coisas. Eu já mandei também para algumas pessoas, fico muito feliz. Então eu estou usando o tempo hoje aqui para conversar algumas coisas sobre o canal com vocês aqui, tá bom? Inclusive, o canal tá tendo menos visualizações, né? Por isso é importante as dicas de vocês. Às vezes é porque ficou longa a mensagem, mas vamos fazer o compromisso de 10 minutos por dia, tá bom? Às vezes fica longo, mas eu quero fazer em 10 minutos, mas às vezes o espírito fala mais alto e eu acabo ultrapassando um pouquinho aí, tá bom? Mas tenham paciência aí e vamos estudar as escrituras. Bom, é, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu tenho um amigo na igreja, né, que ele fala assim, olha, quando tudo tá bom com você, se prepara, porque a aprovação vai vir, né? Ninguém tá bem o tempo todo. Mas eu tenho notado que eu e minha família não temos uma aprovação há anos, anos e anos, né? E essa aprovação não chega. E inclusive numa aula, né, que eu estava na minha aula lá, é difícil eu ir na minha aula porque eu sirvo na estaca. Estava numa aula, na minha aula, e na aula do coro, né, falou sobre o desafio de pais, né, como era o desafio de pais que enfrentam, coisa assim, trocando experiências ali, né, e chegou na minha vez de falar e eu falei, nossa, eu não me identifico com essa mensagem, porque eu não tenho desafio em cuidar da Carol. Nossa, a Carol, eu acho que é uma filha que todo mundo gostaria de ter, porque ela sempre quer estar na igreja, eu não preciso ficar acordando ela faz o seminário, vai no templo, vai todas as coisas, né? E é ótimo, a liderança ajuda muito com isso. Então, eu não tenho desafio, né, em cuidar da Carol, né? E eu compartilhei isso, né, na aula do coro. E aí alguns homens brincando ali, então vamos trocar de filho, que o meu dá um trabalho e tudo. Mas eu achei muito interessante o que o irmão João, né, ele pegou e se manifestou a esse respeito. Ele falou, olha, a filha do Vanderlei não dá trabalho, mas toda atividade que tem, ele leva ela. Ele traz ela para a limpeza da capela, traz ela para o seminário. Meus filhos também não dá trabalho. E eu sempre carrego eles e levo, né? Só para falar, essa semana, né, eu levei minha filha no templo, né, fui buscar ela no meetup, que foi uma atividade, né, do templo.
Meetup significa, é uma palavra em inglês que significa encontro, né? É o jovem se encontrando ali, é falado de missão, várias coisas. Ela tem esse desejo de fazer missão. Então é muito fácil ser pai da Carol, né? Então eu só agradeço. Mas me tocou muito o que o irmão João falou, né? Que do esforço que eu tenho desde quando a Carol nasceu para ela se envolver nas coisas da igreja. E agora é automático, ela sempre está nas coisas da igreja. Então, que nós possamos realmente ter uma família eterna. Eu sei que não é a realidade em muitos lares, que realmente às vezes é desafiador criar os filhos, né? E eu sou grato por ter uma filha desse jeito, uma família assim, que me ajuda para que eu tenha tempo e compartilhar essa mensagem com vocês. Tá bom? Então eu mando aí um grande abraço para minha família. Obrigado, Maria Mercedes, também pelos presentes que eu recebi. Tá bom? Minha família recebeu aqui. Vamos então aqui para o livro de Oséias, tá bom? Vou fazer um resumo aqui com vocês, tá bom? Algo que eu gosto bastante aqui. Bom, resumo aqui de Oséias, capítulo 1, 2 e 3, vai falar de um casamento de Oséias com Glómer, né? Uma mulher que era uma mulher da vida, uma mulher que era da prostituição, tá bom? Aqui nós temos que identificar nesse livro de Oséias que Oséias, o profeta, ele representa o Senhor, tá bom? Representa Deus. E Gomer, né, a mulher ali que vivia de prostituição, ela representa a casa de Israel, que frequentemente cometem pecados. Vocês lembram quando Jesus Cristo está lá no Novo Testamento? Eles pedem um sinal para Jesus Cristo e Jesus Cristo diz, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Será que ele está falando que aqueles líderes religiosos estavam traindo a sua esposa? Não, eram líderes religiosos. Quando o Senhor fala, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, é porque eles estão se desviando de Deus e adulterando. Sim, porque esse relacionamento que nós temos com Deus, o convênio que nós fazemos com Deus é um casamento, né? Então é esse tipo de relacionamento que é descrito aqui no livro de Oséias, tá bom? Então vamos começar aqui em Oséias capítulo 1, versículo 2. Diz assim, ó. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu e desviaram-se do Senhor. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que é um mandamento difícil aqui que o Senhor pediu para Oséias, para ele casar com uma mulher que estava num prostíbulo, né? Que estava ali cometendo vários atos sexuais, né? Então o Senhor pede para ele casar-se com uma mulher dessa, tá bom? E então ele vai lá escolher essa mulher aqui. Só a finalidade aqui, o nome Oséias, né? O nome Oséias, eu peguei aqui no hebraico, significa salvação. É similar ao nome Josué, que significa Salvador, tá bom? Então, Oséias significa salvação e a nossa salvação vem do Senhor, vem de Deus, tá bom? Então, vamos continuar aqui, só falando do caráter sagrado desse relacionamento de Oséias se casar com uma mulher ali, né, que, que era da prostituição. Esse casamento, tá bom, que ele contrai para sua vida, não é um casamento que ele teria um relacionamento para carne. Foi para obedecer a palavra do Senhor, tá bom? Então eu acredito que eles não tiveram contatos íntimos, tá bom? Porque lá em Oséias capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó o compromisso que Oséias tinha com essa mulher, né? Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias e não te prostituirá, né? Nem serás de outro homem, e eu também ficarei contigo. Assim como não era para ela se prostituir com outras pessoas, ele também ficaria com ela, tá bom? Então esse casamento aqui não era um casamento carnal, tá bom? Era um casamento para obedecer à palavra do Senhor. E essa mulher estava numa vida deplorável, então Oséias estava salvando essa mulher. Observe só os próximos versículos aqui, tá bom? Oséias capítulo 1, versículo 3 agora, diz assim, ó. E foi e tomou Gomer, filho de Diblai, e ela concebeu e lhe deu filho, né? Então, aqui, quando fala que
só pegar o sentido da palavra glomer aqui, significa completo, né? Eu acho que todo mundo pode fazer convênio com o Senhor. Eu acho que essa é a ideia do nome glomer aqui, tá bom? Agora imagina o pai dessa moça, né? Que é o Diblain aqui, né? Como ele deve ter ficado feliz, né? Uma filha que estava perdida no mundão, no mundo de prostituição, e chega um homem honrado, Oséias, né? Um profeta do Senhor ali, e fala: eu quero casar com a sua filha. Sim, tinha que pedir para o pai, né? Naquela época, sim, tinha que ir lá e pedir. Hoje também, né? Devemos ser cavaleiros e tem essas coisas também. Então ele vai lá e pede, né, para o pai da moça, de Blay, para casar. Imagina a felicidade desse pai. Como ele gostaria que a filha dele mudasse de vida e agora um homem honrado, um profeta de Deus, vem pedir a filha dele em casamento. Com certeza, né? Com certeza ele autorizou porque tem esse casamento aqui, tá bom? Então tem essa observação aqui também. Também aqui quando fala que ela concebeu e deu um filho, né, a ele, é possível que conforme eu falei, esse casamento não era para carne, tá bom? Então é possível que quando ele contraiu esse casamento, essa mulher já estava grávida, tá bom? Ela já estava grávida. E aí cai naquele lema, né? Se você casa-se com uma mulher que tem filho, tá bom? Aquele filho passa a ser seu. Por quê, né? Se você gosta do pé de manga, vai gostar da fruta da manga também. Tá bom? Então entra tudo no pacote aí para quem casa com mulher que tem já uma família que tem filhos, né? Quando casa, aquilo faz parte de uma única família. Gostou do pé de manga, tem que gostar do fruto que veio da manga ali também, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Aqui fala, retrata sobre uma esposa infiel, tá bom? Esse casamento, esse relacionamento. Por isso que detrata aqui sobre Israel, porque Israel era infiel com o Senhor. Sempre ia lá e se prostituía, como o Senhor falou, uma geração má e adúltera. Adúltera porque deixam ao Senhor e seguem outros deuses. Vamos continuar aqui o versículo 4, né? O versículo 4 diz assim, ó: e disse-lhe o Senhor, chama o seu nome Jezreel. Né? Então está dando o nome, o filho que aquela mulher teve. Né? Repara que aqui fala que ela deu o filho, né? Ela concebeu. Não fala que o filho era dele, né? Por isso que eu acho que todos os filhos que ela vai ter 3 filhos aqui, e nenhum desses filhos era de Oséias, tá bom? Eram frutos de traição. O primeiro eu acredito que ela já estava grávida aqui. Tá bom? Então o Senhor coloca o nome nas crianças, né? Ele pede para Oséias colocar o primeiro nome do filho de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, ou seja, Deus planta, tá bom? Então, Deus ele planta, ele é o sentido da casa de Israel. Deus ele convida todos a participar da casa de Israel, fazer convênio com ele. Deus ele chama e prepara essas pessoas. Tá bom? Então é esse o sentido. O versículo 6 aqui, pulando para o versículo 6, diz assim, ó: e tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus lhe disse, chama o seu nome Loruama. Loruama eu achei bonito esse nome, Loruana. Porque eu não tornarei mais a me compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Né? Então aqui o Senhor fala que não vai se compadecer mais da casa de Israel. Esse nome da filha aqui que teve, né, é chamado Loruama. Eu peguei aqui também o significado, que significa desfavorecida, tá bom? Então eu acredito também que esse filho, apesar dela estar casada com Oséias, ela saiu e teve relações com outra pessoa e ficou grávida, né? E concebeu e deu o filho aqui, uma filha para ele também, tá bom? Por que que esse casamento é tão importante para nós em nossos dias? Porque aqui está retratando o relacionamento de Deus com a casa de Israel, que muitas e muitas vezes a casa de Israel, o seu povo, nós deixamos ao Senhor e acabamos nos prostituindo, né? Quando nós deixamos a Deus e adoramos outros deuses ou colocamos outras coisas na frente de Deus, é como se nós estivéssemos largando o Senhor e tendo amantes, tá bom? Então, esse relacionamento trata-se sobre isso. Versículo 8. E depois de haver desmamado Loruana, ela concebeu e deu à luz a um filho. Sempre fala que ela concebeu, né, e deu à luz aqui. Não fala que o filho era dele. Então acredito que era mais um filho aqui que não era dele. Imagina, né? Você casa com uma mulher, né? E ele não tá tendo
as intimidades com a mulher, e essa mulher fica grávida, tem o primeiro filho, depois tem o segundo filho, tem o terceiro filho, e ele vai mantendo aquela mulher ali dentro desse relacionamento, tá bom? Então, aqui quando diz, né, e depois de haver desmamado Loruana, ou seja, aquela filhinha que ela estava terminando de dar mamar para ela ali, a criança, eu acho que desmama lá no Antigo Oriente, com 4 anos, né? Com 4 anos eles param ali de mamar ou coisa assim. Então, ou seja, 4 anos depois ela já estava grávida de novo, né? Aqui é um sinal, né, de que ela frequentemente caía no mesmo erro, né? Possivelmente porque ela estava acostumada naquela vida, depois entrou num relacionamento com Oséias, mas ela não deixou a vida dela, ou até se esforçava, mas frequentemente voltava para a vida anterior que ela tinha, tá bom? Então ela teve um outro filho, né? E aqui no versículo 9 vai falar sobre o nome desse filho, ó. E Deus disse: chama o seu nome Loame, né? É um nome masculino, tá bom? É um homem aqui, mas é que em português fica um pouco assim, Loame. Porque vós não sois meu, nem eu serei vosso Deus. Aqui, o significado do nome Loame, né? O que significa aqui? Significa não meu povo, né? Essa é a tradução do nome Loame. Ou seja, assim como aquele filho não era filho de Oséias, também quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós não somos o povo de Deus, nós não somos o filho do Senhor. Nós estamos saindo desse relacionamento com Deus. Eu separei até uma escritura aqui, ó. João 8:39, né, que o povo disse lá, né, nós somos filhos de Abraão, né, falando da descendência dele e das obras, né, e Deus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês querem me matar, vocês pegam em pedra para me matar, como vocês são os filhos de Abraão, né, Jesus Cristo responde para eles em João 8:44, vós tendes por pai o diabo, né, e quereis realizar os desejos de vosso pai, né? Então ele fala que o próprio diabo seria o pai desse povo. Então Deus é nosso pai, mas quando nós fazemos a vontade da carne, quem acaba tendo domínio sobre nós, nós tornamos servo daquele a quem servimos. Então se nós servimos às tentações, nós vamos acabar se tornando aí filho do diabo, como Jesus Cristo menciona aqui, tá bom? Então eu achei interessante trazer essa escritura aqui, que assim como aquele filho não era de Oséias, também, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós não nos tornamos filhos de Deus, tá bom? Vamos aqui, ó, capítulo 2, versículo 7, continua, aqui eu vou só dar uma resumida, o versículo 7 fala aqui que essa mulher, ela larga o marido dela, com 3 crianças agora, né, e ela volta, né, para a vida que ela levava antes, tá bom? Só que agora, não fala mais sobre prostituição, porque agora é um adultério, porque ela está num relacionamento com Deus, tá bom? E aí muda o nome da palavra aqui e fala que ela está com seus amantes, tá bom? Então ela larga a criança ali com Oséias, com as 3 crianças e volta para aquela vida ali, né? E tem uma parte aqui no versículo que eu marquei, né, que caindo em si, depois ela retorna, né? Ela retorna ali para Oséias também. Mas vamos continuar lendo aqui o versículo, capítulo 2, versículo 8. O versículo 8 aqui diz assim, ó: E ela, pois, não conhece o quem lhe deu o grão, o mosto e o óleo, e multiplica a prata e o ouro, e ela usa para Baal. Aqui está falando o seguinte, que ela não reconhecia quem dava o grão, o mantimento para ela. Porque sim, se ela se casou com Oséias ele pagava o sustento ali, mantinha a casa, é o provedor do lar. Então aqui é uma retratação de que Deus é que nos nutre, que nos dá, né? Aqui o monstro seria o vinho, né? O óleo, e ele multiplica a prata, o ouro, ou seja, é Deus que faz nos prosperar. E o que essa mulher fazia? Ela ia e usava para Baal, usava para outros deuses, né? Seria equivalente nós não reconhecer que nós recebemos o nosso sustento da parte de Deus. E quando nós recebemos o nosso sustento, nós vai lá por ingratidão e agradece a outra pessoa, né? Sei lá, devemos agradecer o trabalho que temos, sim, tudo, mas reconhecer Deus a primeiro.
Tem algumas faixas, né, que às vezes eu estou andando aqui em São Paulo, eu vejo escrito assim, agradeça ao santo tal pela bênção alcançada. Bom, peraí, gente. Quem abençoa a gente é Deus, não é santo nenhum, tá bom? Então, isso é esse tipo de relacionamento aqui que nós está falando. Quando diz que a mulher adultera, é porque Deus está abençoando e a pessoa acaba agradecendo a outra pessoa, a outro santo aqui. Então, devemos parar com isso, tá bom? Reconhecer que a bênção vem de Deus. Aqui mostra que Gromer, né? Ela não reconhecia que ela recebia o grão, o mostro, o ouro, a prata, tudo dele ali, que vestia, ele vestiu essa mulher. Ele tirou as roupas que ela vestia ali e colocou roupas bonitas, né? Assim como o Senhor, né, nos trata, ele quer nos levar até o templo e nós colocarmos roupas brancas, fazer convênio com ele e assim por diante. O versículo 14 aqui em Oséias 2, né, fazendo um resumo aqui do 14, o 15 e o 16, né, fala que o Senhor ele vai ter que levar para o deserto, ou seja, é as provações, é assim como ele levou a casa de Israel para o deserto. Então ele vai ter que levar a gente para as provações, para as dificuldades, para que nós possamos aprender, tá bom? A voltar-se sem ele. E aí fala que o coração então se volta, e é aquela parte de voltar, tornar-se em si, né? Reconhecer que realmente, que com o marido dela ela era bem abençoada, tá bom? Uma parte do versículo diz assim, ó, e acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que ela me chamarás meu marido, né? Que nós possamos realmente reconhecer que é Deus que nos abençoa e chamar ele de nosso marido, nosso esposo, né? Nós estamos aguardando a vinda do esposo. Para finalizar aqui, ó, Oséias capítulo 3, vou ler o versículo 1 e 2 aqui. O versículo 1 diz assim, ó, e o Senhor me disse, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, mas eles olham para outros deuses e amam os bolos de pastas. Bom, vamos lá aqui. Aqui então aquela mulher tinha abandonado, voltou para a casa de prostituição, e aí então o Senhor fala, vai lá e torna a essa mulher, né? Toma ela de volta para ti, porque ela se vendeu lá, né? Agora ela está numa situação que ela se vendeu, então ela é dona daquele lugar. Aquele lugar pertence, o dono daquele prostíbulo pertence a ela, como se ela fosse dona. Ela fosse dona não. Aquele dono do prostíbulo fosse dono de Glomer agora, porque ela se vendeu, tá bom? E ele está pedindo para ir lá. E agora ele não fala mais na questão da prostituição, fala adúltera, porque estava casada com ele aqui. Aqui na palavra amada de seu amigo, né? No hebraico aqui, eu acho que a tradução correta ficaria assim, amante de seu marido, porque agora como ela estava casada, ela se tornou amante de outras pessoas ali. Aqui é um simbolismo que a casa de Israel iria lá e sacrificava a outros deuses e não ao Senhor, tá bom? Então eles estavam adulterando. E aí ele dá o símbolo aqui, né? Como o Senhor ama os filhos de Israel, né? E eles olham para outros deuses. Então, assim como Gromer fez coisas erradas, né? E Oséias vai lá e recupera ela, assim também a casa de Israel faz coisas erradas e o Senhor vai lá e busca, né? Agora veja só que interessante, né? Imagina essa cena, né? Oséias vai ter que ir lá e resgatar essa mulher, ele vai ter que pagar, né? Porque agora ela se vendeu pelos atos dela e vai ter que pagar para resgatar ela, para ela voltar, né, com ele, apesar dela ser esposa dele, ele tem que pagar porque ela se vendeu lá pelos pecados dela, tá bom? Então ele paga para trazer essa mulher de volta, né? Imagina a cena, agora Oséias, né, de mão dada com essa mulher, andando na cidade, né? Isso aqui aconteceu no Reino do Norte. Andando de mão dada, né? E os outros olhando assim e falando: Oséias, o que você tá fazendo, cara? Essa mulher, ela, ela tá te traindo. Os 3 filhos que você tem com ela não são seus. Ela tava lá com os amantes. Como você pode, Oséias, voltar e pegar essa mulher de novo para ti como esposa? Como você pode, né? E aí é a hora que Oséias vira para o povo e fala assim: isso é um sinal do que Deus faz com vocês. Vocês se prostituem, vocês adulteram, vocês adoram outros deuses. Deus abençoa vocês, vocês agradecem outras pessoas.
Isso aqui é um sinal. E eu sou muito grato, eu não consigo entender esse amor. O livro de Oséias me toca muito, porque me ajuda a entender um pouquinho do amor que o Pai Celestial tem por nós. Como ele pode amar uma pessoa tão fraca e falha como eu, né? Como ele teve paciência de ao longo dos tempos ajudar para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. Como ele pôde ter tanta paciência assim, tá bom? E aqui em Oséias a gente consegue visualizar esse amor, esse relacionamento de Deus com o seu povo. Eu não sei como uma pessoa, um ser tão santo e puro que se relacionar conosco, né? A maneira que nós somos, o que nós fazemos, mas ele quis e ele nos recupera, tá bom? Aqui quando diz, né, no final do versículo, no final do versículo 1 aqui, né, do capítulo 3, quando diz que eles amam, né, os bolos de passas, está significando festas em sacrifícios a outros deuses. Em nossos dias, eu diria que significa o quê, né? Eu amo ir nas festas de aniversário, eu ando me divertir, eu amo ir para o parque, mas eu esqueço-me de Deus completamente, né? Eu não tenho tempo para fazer oração, eu não tenho tempo para ler as escrituras, né? É coisas boas, mas se você está se esquecendo de Deus, isso está se tornando o seu Deus, a sua diversão. Você está se fazendo de Deus a si mesmo, você só está se preocupando consigo. Então nós devemos parar um pouco para pensar sobre esses bolos, né, de festas aqui, essas festas. Finalizando aqui o versículo 2, tá bom? Que é a cena em que Oséias vai lá e compra essa mulher de volta, porque agora ela pertence àquele lugar, ela se vendeu pelas iniquidades dela. Isso é a casa de Israel. Versículo 2, para finalizar aqui, diz assim, ó: comprai-a para mim com 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada, né? Bom, então ele tem que ir lá e comprar porque essa mulher se vendeu. Aqui quando diz 15 peças de prata, seria 15 moedas, né? Equivalente ali, 15 moedas. Lembrando que o preço de um escravo seria 30 moedas. Jesus Cristo foi vendido ali por 30 moedas, né? E então ela valia menos que um escravo, né? É um simbolismo que aquela mulher valia menos que um escravo, tá bom? Outra coisa, falou a medida de um homer de cevada. O alimento da cevada, ele era alimento dos pobres, tá bom? Os bens de vida, né, as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, eles comiam o trigo. O trigo, ele era um alimento mais da nobreza, tá bom? Das pessoas que eram bem de vida. Então, ele compraria ela ali por um homer, né? Um homer de cevada. A cevada é uma semente semelhante ao trigo, né? Mas é o alimento dos mais pobres ali, tá bom? É menos gostoso, é menos nutritivo também, tá bom? Mas era alimento ali. E aqui, depois de usar da medida um homer de cevada, ele usa a outra parte aqui que diz assim, ó, e meio homer de cevada. Essa outra cevada aqui é diferente, tá bom? Essa outra cevada aqui é ração de animal, né? Equivalente aí a meia medida de comida de cavalo, de ração de cavalo ou de outro animal da época lá. Então pensa só, quanto essa mulher estava valendo? Meia medida de ração de um animal, né? Então ela estava valendo muito pouco, né? E ele vai lá e compra essa mulher de novo, ainda que essa mulher já era dele. Ele compra essa mulher de novo por esse preço. E aqui nessa parte da aula eu finalizo com vocês falando que Deus ele nos comprou, mas não por meio medida de cevada, não por um punhado de ração de cavalo, né? Ele pagou um alto preço. Em Doutrina e Convênios, seção 18, fala do valor das almas. Qual grande é o valor das almas? Grande é o valor das almas, né? A gente lê assim, lembrai-vos do valor das almas, que é grande à vista de Deus, né? Pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Então, Cristo ele não pagou meia medida de cevada, é um pouco de ração, né? Ele deu todo o sangue. Se você quer saber qual é o valor de uma alma, tenta estudar sobre a expiação, o valor da expiação. O preço que foi pago por você e por mim foi um preço eterno, né? Foi um sacrifício eterno. Então o valor é imenso e ele nos compra.
E nós nos vendemos, sim, pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. Nós precisamos do nosso Salvador. Então esse é o resumo que eu compartilho hoje com vocês do livro de Oséias, capítulo 1, 2 e 3 aqui, só alguns versículos, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês. Se vocês puderem compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Convidar elas a participar do canal, do estudo com a gente, eu fico muito grato. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.